os 5 maiores problemas de relacionamentos. O problema dos relacionamentos, principalmente hoje em dia, é que os relacionamentos são inter-relações. É uma relação de um ser humano com outro ser humano, e não teria como ser diferente. Aprofundando a esse problema é que se eu encontro dentro desse link, dentro dessas inter-relações, um ser humano imaturo aqui, um ser humano imaturo aqui, eu vou ter problemas de diversas ordens. Alguns temas, eles são mais importantes do que os outros quando a gente fala sobre relacionamentos. Alguns temas, eles precisam ter um carinho maior. Quais temas são tão importantes para um casamento, por exemplo? Quais temas são muito importantes quando a gente já tem um relacionamento mais maduro? Primeiro, finanças. Sem dúvida nenhuma, quando a gente vira um ser humano maduro, um ser humano maior, a gente já vai entender o dinheiro como uma necessidade de subsistência. Então, por esses motivos, o dinheiro ele acaba sendo um dos fatores que alegram os lares e que trazem paz, por exemplo, numa situação de insegurança. Mas ele também, quando falta ou algum dos cônjuges fazem besteiras financeiras e tudo mais, ele se torna um grande problema. O que nós podemos fazer para resolver a questão financeira dentro de um casal? Conversar sobre os ganhos e os gastos, equalizar essas contas e, mais do que isso, saber quais são as metas do casal. Eu lido com muitos pacientes de alto poder aquisitivo e não raro mesmo o alto poder aquisitivo leva a problemas. Porque as pessoas tendem a acreditarem que as visões delas estão certas, e dentro de um relacionamento a visão dos dois sempre está certa. Quando você decide se relacionar, quando você decide ter um namoro, um casamento, você deixa de existir. Você se torna de fato, igual a Bíblia fala, um só. E dentro desse um só, agora as coisas deverão ser negociadas. As pessoas deverão negociar. Ah, então eu não vou casar não, Dr. Fernando, sabe? Porque eu tenho minha vida tão boa. Pra que eu deveria negociar uma coisa que é tão boa como a minha vida? Pois é, por isso que pessoas egoístas não casam. É por isso que pessoas egoístas não conseguem se relacionar. Tem gente que é tão egoísta, mas tão egoísta que não tem a capacidade ainda de fazer o dinheiro, não é autossuficiente, não é autônomo, quer mandar no dinheiro do outro e ainda não quer negociar. Esse é o pior tipo de ser humano possível imaginar. E é por isso que os relacionamentos hoje tendem a dar muito errado, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas. E ainda se fosse uma individualidade para alcançar uma autonomia e uma independência, eu ficava quieto. Mas geralmente é só uma individualidade para alguém que não evoluiu e não cresceu na vida. Relacionamento é coisa difícil e realmente eu tenho que dar o braço a torcer nesse sentido, que relacionamento é difícil. Mas não porque o relacionamento é difícil, é porque é a junção de pessoas que talvez sejam difíceis. Segundo tema, que é muito problemático dentro dos relacionamentos, é a falta de comunicação. Comunicação é uma coisa que, quando é ruidosa, quando é violenta, quando é alienante, ela vai causar problemas profundos. Uma pessoa que se comunica mal, que deixa as coisas nas entrelinhas ou que até mesmo machuca sem querer machucar, ela cria anticorpos. As pessoas começam a se afastarem dessas pessoas. Isso acontece no trabalho, isso acontece nos relacionamentos amorosos, isso acontece nos relacionamentos familiares, parentais e em outras circunstâncias. Tudo porque se comunicar mal faz com que você se isole, com que você entre numa bolha. O poder da comunicação, ele é um poder frutífero de construção de grandiosas coisas. Nenhum grande líder, nenhum grande gestor poderá ser grande gestor com uma má comunicação. A comunicação, o fato de, mesmo até às vezes sem falar, ser entendido ou entendida, faz com que todo o universo à sua volta mude. A comunicação ela é tão importante, mas tão importante que hoje cedo você acordou, tomou a condução aí para ir pro teu trabalho, ou enfim, pegou seu carro, e se você chegar no seu ambiente de trabalho de cara fechada, talvez as pessoas nem te deem bom dia. Ali, desta forma, você já está expressando uma comunicação negativa, uma comunicação fechada. Por esses motivos, as pessoas tendem a não continuar a comunicação com você. Dentro dos relacionamentos amorosos não seria diferente. As pessoas buscam tanto um namoro, eu quero essa pessoa, mas não buscam se capacitar dentro das comunicações, como falar, quando falar, o que falar.
Nada pior do que uma pessoa que ouve aquilo que você está falando e não te dá atenção. Eles fizeram um estudo, uma pesquisa com pessoas dentro da infância delas e perguntaram assim para essas pessoas: de quem você lembra com muito carinho na infância? E a resposta foi chocante. As pessoas lembravam de pessoas que muitas das vezes nem eram familiares. A segunda pergunta foi: o que você sente? Ou o que você sentia quando essa pessoa estava perto de você? E pasmem, as respostas foram todas voltadas à comunicação, do tipo: essa pessoa me ouvia, ela me dava atenção e eu me sentia valorizado com ela. Se algo na tua infância te marcou porque alguém te valorizou, porque alguém te ouvia, porque alguém gostava de você, imagina como você vai tomar ou ter um relacionamento atualmente se você não ouve a pessoa. Doutor, mas meu marido é assim e ele está errado. Traga ele pra cá. Doutor, mas minha esposa é assim, ela está errada. Fazendo um adendo aqui, é lógico que quando em situações de estresse, os homens tendem a ficar mais calados. Isso faz parte da polaridade masculina. Mas são só nessas circunstâncias. Se você não se comunicar e não se comunicar bem com as pessoas que você está se relacionando, e não precisa ser um relacionamento amoroso, é qualquer tipo de relacionamento, as coisas não vão fluir. E eu sinto muito te informar, mas tudo na tua vida vai dar errado. Você precisa urgentemente aprender a habilidade de se comunicar. Precisa urgentemente saber o que as pessoas gostam, o que não gostam de ouvir. E uma das maiores regras práticas da terapia é fazer perguntas. Inclusive, fazer perguntas podem levar a pessoa a tomar a atitude que você gostaria que ela tomasse. Fazer perguntas é tão poderoso porque incita na pessoa a lógica dela contra a lógica, mas mais do que isso, faz com que a pessoa acredite que ela está tomando as próprias decisões. Isso também é garantir autonomia para as pessoas. Então, dentro de um relacionamento, eu poderia te falar sobre a comunicação simplista, como te falei, mas mais do que isso. Aprenda a fazer as perguntas certas, a ter uma comunicação assertiva e nunca mais você terá problemas de relacionamento. Então hoje eu tô te dando uma dica poderosa sobre comunicação dentro de seus relacionamentos. Faça as perguntas certas, entenda a demanda do outro e você vai conseguir tudo o que deseja. Eu não falei para você aprender comunicação só pelo outro. Eu te falei que dentro dessa arma e dessa ferramenta poderosíssima, você vai conseguir aquilo que você deseja. E o nome disso é prosperidade. Prosperidade, na etimologia da palavra, dentro do significado, é obter aquilo que se deseja. E foi através da comunicação que eu consegui chegar aonde eu cheguei. Foi através da comunicação que eu consegui ser mais uma vez gestor de entidade pública. A primeira vez foi no Exército, a segunda vez foi no Hospital Estadual, no qual hoje eu sou gestor. Foi através da comunicação que eu consegui ser um dos gestores mais eficientes do Mato Grosso e do Brasil. E foi através da comunicação que eu consegui destravar todas as áreas e prosperidades da minha vida. Se você não sabe se comunicar com uma única pessoa, dificilmente se comunicará com 10, com 20, com 30. A inteligência emocional e a comunicação com certeza fizeram uma enorme diferença na minha vida. E eu tô aqui para te ajudar a estudar isso. Não é à toa que grandes líderes compram mídias de massas, não é à toa que grandes líderes sempre usaram comunicação de maneira muito assertiva. E não seria diferente dentro dos nossos relacionamentos. Além da grana, das finanças e da comunicação, muitas das vezes a gente não confia nas pessoas, muitas das vezes a gente não segue a pessoa dentro do sentido de ouvir, dar ouvidos e entender, por falta de inspiração. Uma vez eu recebi uma caixinha no meu Instagram, aonde um homem criticava veementemente a tua mulher. Doutor, ela tá gorda, foi assim que ele colocou. E não sei o que, e como que eu faço pra falar pra ela que ela precisa emagrecer? E aí eu respondi na caixinha assim: vá correr todos os dias. Talvez aquele nobre rapaz, na sua busca vã de xingar, né, ou de incomodar a existência alheia, sempre com o intuito de machucar o outro, não tenha entendido aquilo que eu falei daquela forma. Mas preste atenção, logo nos stories seguintes eu continuei. As pessoas têm um termômetro próprio, elas não são tão imbecis assim. Talvez podem parecer que são. Se você hoje tem uma mulher ou tem um esposo descuidado do corpo e começa a se cuidar, você inspira o outro também
a começar a ter um cuidado. Não é possível, em sã consciência, que uma pessoa eutrófica, bonita, malhada, com um corpo super legal, não vá fazer um sentimento de incômodo no parceiro todo desregulado. Suponha que você tá comendo tudo desregrado, tá ficando acima do peso, e agora tua esposa ou teu marido começa a malhar devagarzinho e tudo, e começa a ficar com o corpo só em dia, eutrófico. Além de malhar, ele começa a cuidar do corpo, da pele e tudo. Agora ele já tá ficando muito bonito, todo torneado, torneada, sarado. É impossível que isso não vá te causar um incômodo. Então, antes de pedir a mudança no outro, sejamos a mudança interna. Sejamos a mudança dentro da nossa vida. Até porque se os relacionamentos têm uma inter-relação, e se é eu e você, por exemplo, se as coisas começarem a ficar muito diferentes, essa corda tende a se romper. Só que não adianta. Não adianta eu querer conscientizar alguém de algo se eu não mostro esses resultados. A maioria das pessoas, elas não são tão proativas assim, elas são procrastinadoras. Por esses motivos, de todo coração, a terceira causa que mais atrapalha relacionamentos é a falta de inspiração. Todo mundo sabe que dinheiro é bom, todo mundo sabe que um corpo bonito é bom, todo mundo sabe que estudar é bom, mas ninguém sabe o quanto isso é bom. E quando você tem um parceiro, uma parceira, uma pessoa próxima a você que faz isso de maneira rotineira e colhe esses frutos, você consegue mensurar, você consegue metrificar. E aí, naturalmente, as coisas dão certo. Então, quando a gente quer a mudança na nossa vida, a gente precisa inspirar essas pessoas que já estão com a gente na caminhada. É muito difícil eu cobrar algo de alguém se eu não faço, tá? Esse é um grande fator, é um fator inspiracional. E isso faz com que, com certeza, a maioria dos relacionamentos não consigam ir para frente. Um dos enormes problemas que eu vejo na atualidade, e o quarto maior problema, são as expectativas irrealistas. Hoje eu vejo muita gente que não é high profile, que não tem grana, que não tá bem, querendo um príncipe encantado. Não tenha expectativas irreais sobre as pessoas. Nem você, muitas das vezes, faz a sua parte. O que a gente precisa é ser honesto, é sermos justos. Atenda às expectativas de maneira realista e cobre as expectativas e aquilo que você vai viver de maneira realista. Primeiro que uma crítica que eu tenho para fazer hoje, e a gente precisa analisar, é que depois do surgimento da internet, lógico, como ela é uma ferramenta poderosa e potente, tudo é milhão, é bilhão, todo mundo é milionário. As pessoas não precisam serem milionárias para viverem bem. Agora, você não pode querer ter aquilo que você não entrega. Ou você não pode achar que vai encontrar pessoas que não sejam muito parecidas com o que você está vivendo. Você não é esse piqui todo. E nem precisa ser. O problema da existência humana foi quando nós começamos a passar a vida e nos enganarmos dentro do princípio de todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Se você quiser ter um relacionamento rico, é muito simples. Fique rico. Se você quiser ter um relacionamento com uma pessoa altamente bonita, e caso você ache isso extremamente importante como um checklist obrigatório, é preciso que você fique tão bonito, tão bonita quanto. Pare de ter expectativas irreais de que o mundo te deve algo. Pare de achar que as pessoas não sabem quem são e não sabem quem você é. Ninguém é tão trouxa assim. Toda vez que alguém passa por um problema de golpe ou algum problema, relacionado a erros assim, pode perceber. Ela no início achou que iria levar vantagem. Então não queira isso para a tua existência. Seja honesto, tenha metas realistas, metas obrigatórias, simplistas. Se para você algumas coisas são muito importantes, eu não estou aqui para aniquilar teus sonhos, muito pelo contrário, eu estou aqui para falar para você que dá. Mas você vai precisar conquistar primeiro. Você vai precisar ser primeiro, para depois ter um relacionamento do qual você julga que é o que você precisa. Não adianta. Toda vez que você fugir desses passos, você vai ter que voltar e reconstruir tudo. E agora tudo quebrado. Com uma identidade fragmentada, com uma autoestima deteriorada e problemática, e com uma visão cada vez pior sobre as coisas. A vida é bonita, a jornada
ela é uma das coisas mais perfeitas da humanidade e da nossa existência. Mas você não conseguirá enganar ninguém dentro dessa jornada. Então, todas as vezes que você quiser algo, vá em busca de alcançar, mas não espere dos outros, porque esses outros não estarão lá para te dar. A gente precisa ser fonte de inspiração, porque vivemos num mundo onde as pessoas querem muito e entregam muito pouco. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você me ouviu. Eu espero de todo o coração que tudo que você ouviu cresça e floresça dentro da tua alma. Eu tô aqui para te ajudar sempre que você precisar. Se você julga que precisa de ter mais consciente emocional, aprender a se comunicar melhor e ter pessoas mais prósperas e felizes perto de você, eu te convido para a gente participar da Novo Ego. O link tá na bio, não é um curso, é uma comunidade, é mais que um curso e eu te espero lá. Fiquem com Deus, a gente se vê numa outra e ótima oportunidade. Até. Tchau, tchau, tchau.